Olá pessoal, essa é a aula de junho do CRIA, é sobre infecções respiratórias. Para começar, a mais clássica, o resfriado comum, né? O que é mais importante da gente saber? A história clínica do resfriado comum, que é uma coisa que passa batido. Na faculdade a gente estuda pneumonia, a gente estuda doença grave e ninguém estuda resfriado. Como que é o quadro clínico normal do resfriado comum? Tem a fase inflamatória, que é inicial, que tem mais, como o nome já diz, inflamação. Febre, criança prostrada, inapetência, a obstrução nasal não é por catarro, é porque o nariz está inflamado mesmo, então às vezes não espirra muito, às vezes não sai muita coriza, não tem tosse, é mais uma prostração, algumas pessoas dizem até que são pródromos, mas em geral já tem um pouco de espirro, tem uma água do nariz assim, bem ali na coriza, e a criança fica mais caída. Essa fase costuma durar cerca de 3 dias. A partir do 3º, 4º dia, a criança volta a comer, fica mais ativa, o corpo reage e começa a fase escarral. Aí piora a tosse. Tosse com catarro, vomita catarro, faz cocô com catarro, né? O principal tratamento é orientação aos pais. É você falar para o pai e para a mãe, olha, começou quando? Quinta-feira. Então, quinta, sexta, sábado, no sábado para domingo, ele vai piorar a tosse, o catarro vai ficar verde, amarelado. Domingo, segunda, terça vão ser as piores noites do catarro. De terça para frente ele vai melhorar. É a principal coisa, tá? O principal tratamento é a orientação aos pais. É os pais saberem qual é o curso normal da doença, para não se apavorarem quando verem o catarro verde, acharem que infeccionou, para terem uma noção do quando procurar o socorro e do quando não procurar. Lavagem nasal, líquidos quentes, canja de galinha, um chazinho quente e os xaropes caseiros. Vocês sabem que xarope não tem evidência científica. O que tem alguma evidência científica de que ajude na tosse é o mel. Então, na dúvida, se é para dar alguma coisa para a criança para agradar a mãe, ensina uma receita caseira que tem menos efeito adverso e acaba sendo até mais eficiente se for mel. Claro que a gente não usa mel abaixo de 1 ano de idade, tá? Existem algumas receitas de xarope com açúcar, o açúcar é contraindicado até os 2 anos, mas como remédio vai ser difícil você achar algum xarope comprado que não tem açúcar. Então não tem problema nenhum você passar um xarope caseiro que vá açúcar para uma criança menor de 2 anos, menor de 1 ano, né? A partir de 1 ano a gente já prefere usar o mel, porque como medicamento vai melhor do que algum remédio comprado e é mais econômico para a família. Antibiótico, corticoide, antitussígeno, antialérgico, expectorante, vitamina C, vitamina A, B, C, D, Lavitan, Apivitin, o que for, é contraindicado. Pode trazer prejuízo, tá? Tem efeitos adversos. O que leva a criança a ter mais infecções do que outras crianças? A chupeta, tá? A chupeta, ela promove uma ativação do músculo bucinador no rosto da criança. Como tudo é muito molinho, esse músculo ele empurra o palato duro para cima, tá? Pode ver, talvez já tenha ouvido falar que criança que usa chupeta fica com o céu da boca fundo. Fica, ele empurra o palato duro para cima e o céu da boca é o assoalho do nariz. O palato duro, ficando mais ogival, ele favorece uma respiração oral, dificulta a respiração nasal, dificulta os nossos mecanismos de defesa, de respiração, né? Que as narinas elas filtram, elas aquecem o ar. Quando esse mecanismo de respiração nasal está dificultado, essa criança vai ter mais infecções respiratórias. O tabagismo passivo, claro, o tabaco ele diminui o movimento ciliar, ele dá mais infecção respiratória. A presença de alérgenos ambientais, mofo, né, pólen, mais comum na parte do inverno, e creche. Tá? Uma criança tem em média 7 a 10 infecções de vias aéreas superiores por ano. Crianças cuidadas em creche, principalmente abaixo dos 5 anos, podem ter até 14 infecções virais por ano desse tipo, tá? Então, vai ser muito frequente. Essas infecções se concentram mais nos meses do inverno. Então, é importante os pais saberem o curso da doença, até pra gente saber se é uma mesma gripe que não passa, porque isso vai ter bastante diferença, ou se são quadros sucedidos um em cima do outro de infecção de via aérea superior. Então é importante anotar quando começou a febre, quantos dias de febre foram, quando começou a piorar a tosse, quantos dias de tosse foram. Anotar só febre e tosse há 5 dias não me diz a característica dessa doença, tá? Fatores de prevenção: o aleitamento materno, óbvio,
a suplementação correta de vitamina D e ferro, conforme o protocolo, até 2 anos, no prematuro um pouquinho antes, no baixo peso um pouquinho antes, na maioria das crianças a partir de 6 meses, vitamina D, tá? Mas nada além dessas vitaminas, não adianta, não existe vitamina para aumentar a imunidade, não existe montelukast comprimidinho, vitamina para o pulmão, tá? Lavagem de mãos, etiqueta respiratória, nada de novo por aqui, tá? Lavagem nasal, a lavagem com salina hipertônica tem eficácia, tá? Esses documentos são recortes, a primeira parte é um recorte do Consenso Brasileiro de Rinites, a segunda parte é um recorte do Up to Date, ensinando a lavar o nariz. É fundamental que ensine a lavar o nariz. Se vocês no posto não têm tempo, peça para a enfermeira fazer a solução, fazer na mãe, fazer na criança, ensinar como faz. É fundamental saber como lidar com os sintomas. Ah, eu lavei e doeu o ouvido, o que eu faço? Inclina a cabeça mais para frente, abre a boca. Ah, eu lavei e a criança engasgou, o que eu faço? Faz mais devagar, inclina a cabeça mais para frente, vai para o lado. Então, assim, a gente tem que saber ensinar os pacientes a lavagem nasal correta, da posição correta da seringa, da temperatura correta do soro. Essa solução, ela existe, como vocês estão vendo no slide, a forma isotônica e hipertônica, tá? O que eu prescrevo, né? Se for fazer isotônico, né, em crianças menorzinhas, bebezinhos, compra soro e faz, que é mais higiênico, eu acho, do que mandar a mãe ferver a água, colocar sal. O sal de cozinha tem iodo, tem aditivos, colocar bicarbonato. Honestamente, dependendo do paciente, eu não confio muito que eles vão fazer isso certo, tá? Então, quando vai fazer a hipertônica, eu peço para manipular em sachês a concentração para 100 ml e peço para as mães diluírem, ou os pais, né, diluírem esse sachêzinho em 100 ml de soro fisiológico, que dá certinho a manipulação hipertônica. Posso passar essa prescrição para vocês, tá? Mas vamos aprender como lavar o nariz, fico à disposição para tirar dúvida, e vamos ensinar os pacientes a lavar o nariz. Rinocinusite bacteriana, por que é importante a gente saber a sequência da IVAS? Para a gente conseguir diferenciar quando tem uma bactéria, tá? Porque rinocinusite não aparece em raio-x de seios da face. Até aparece, mas quando você vê os seios da face velado, você não sabe dizer se aquilo é viral ou bacteriano, tá? Então, radiografia de seio da face é contraindicado. Ah, mas criança não tem sinusite? Tem, tá? Criança já tem o seio etimoidal. Um dos seios aqui já está formado, então pode ter sinusite sim, desde bebezinho. Critério não é radiológico, é clínico. Quais são os critérios clínicos? Tosse dia e noite sem melhora 10 a 12 dias. Então, não é aquela fase escarral do resfriado comum, que é 3 dias de tosse mais intensa e aí vai melhorando. São 10 dias, dia e noite, sem melhora. Sintomas graves, desde o primeiro dia, uma febre alta, maior que 39, secreção purulenta, né, verde ou amarela. Então, não é aquela historinha de febre, uma aguinha do nariz 3 dias, depois vem o catarro. Logo de início já é uma febre alta e é um catarro purulento logo no primeiro dia. E esse quadro persiste por 3 a 4 dias sem melhora. Daí eu penso em rinocinusite bacteriana. Ou quando piora após o 5º dia, em vez de melhorar. Então tem os 3 dias de fase inflamatória, tem 2 dias da fase escarral, lá pelo 6º dia de doença, quando já é para estar um estado geral melhor. Eu espero que tenha ainda bastante tosse, mas que já não tenha tanta prostração, essa criança piora, tá? O antibiótico de escolha é a amoxicilina, tá? Dá para usar a amoxicilina na dose de 50 mg por quilo, por dia, ou na dose de 90. Para que eu uso 90? Pensando em pneumococo de resistência intermediária, tá? As bactérias mais comuns nas vias aéreas ali, em primeiro é o pneumococo, né? Depois vem a Haemophilus, Moraxella, outros germes. Mas assim, é mais comum eu ter um pneumococo de resistência intermediária, que é o que vai morrer com 90 mg por quilo de amoxicilina, mas não vai morrer com 50, do que eu ter um Haemophilus. A Haemophilus é mais comum nos quadros de repetição. E rinocinusite de repetição é um tanto incomum. É mais comum ter otite, tá? Se tiver alergia à amoxicilina e essa alergia for leve, deu só uma urticariazinha, foi aquela coisa que você não sabe nem se é alergia ou exantema súbito. Pode dar cefuroxima. Se tiver reação grave,
IgE mediada, anafilaxia, aí a gente faz com macrolídeo, azitromicina, claritro. Vomitando, o bom e velho benzetacil. Se vomitando e alérgico, daí nós vamos para ceftriaxona pelo menos por 3 dias, tá? A otite. A otite é a complicação bacteriana mais comum do resfriado. É a primeira causa de prescrição de antibióticos em pediatria. Então, se você viu uma criança catarrenta, não pegar um otoscópio e não ver o ouvido dessa criança, você vai estar prejudicando essa criança. Isso é negligência, tá? Por quê? Na criança, a tuba auditiva ela é mais reta, no adulto ela é mais inclinada. Então, tapou o nariz, vai ter sintoma auditivo, vai ter coisa no ouvido, tá? Fundamental saber otoscopia normal. Que é assim, todo mundo sabe, né? Essa aqui também é uma otoscopia normal, mas a primeira figura é normal, a segunda é durante manobra de valsalva, tá? Por que eu postei essa imagem? Porque a criança chora, tá? Então, essa é uma otoscopia normal de uma criança chorando. Hiperemia não é um sinal confiável pra gente de otite, tá? Essa é uma otoscopia com otite, tá? No começo tem um pouquinho de abaulamento, uma membrana mais cinza, não é tão clara, não é tão, né? Depois ela começa a ter mais líquido até que ela fica com o sinal clássico de otite, que é o nosso abaulamento, tá? Mais umas otoscopias de Oma. E aqui a prática, né? A gente não vê o tímpano bonitão assim, a gente vê pedaços, né? A gente roda o otoscópio para lá, vê um pedaço, roda o otoscópio para cá, vê outros. Então, olhando essas imagens, a gente tem que saber quando é uma otoscopia normal e quando não é. Tá? Dica, essas imagens são recortes das anteriores, então se você quer o gabarito dessa figura, volta o slide para ver, tá? Mas a primeira é normal, a segunda é normal e as demais são otite, né? O tratamento, antibiótico de escolha, mesmo esquema da rinocinusite. Se tiver risco para hemófilos influenza, a gente tem que entrar com algum inibidor de beta-lactamase. Daí você tem que entrar com amoxicilina com clavulonato ou com alguma outra coisa. O hemófilos é mais frequente quando tem uso prévio de beta-lactâmico nos últimos 30 dias, quando tem conjuntivite associada ou em quadros recorrentes. Então, se a mãe falar para você, a amoxicilina não funciona para o meu filho, e for um caso realmente de otite recorrente, ela pode estar certa, tá? Porque o Haemophilus influenza é mais comum nos casos de otite recorrente, e aí para essa bactéria não vai funcionar a amoxicilina, tá? Otoscopias que merecem encaminhamento. Essa é uma otite média secretora, não tem otite, não tá abaulado, mas tem efusão no retrotímpano, tá? Tem ainda líquido. Esse líquido acumulado em retrotímpano, ele pode trazer prejuízos como atraso de fala, tá? Ele pode trazer irritabilidade, ele pode simular sintomas de TDAH, tá? Então é importante, por isso, olhar o ouvido das crianças com quadro gripais. Nem sempre vai ter otite, mas às vezes, pelo nariz estar sempre encatarrado, o ouvido está sempre encatarrado e essa criança desenvolve atrasos. Aqui são retrações timpânicas, tá? Esse primeiro sinal chama miringoesclerose, é um sinal de otite de repetição, inflamou, e aí o corpo depositou cálcio ali, tá? Isso merece ser encaminhado. A segunda é retração timpânica, por disfunção da tuba auditiva, esse tímpano tá mais retraído. E essa última é o colisteatoma, também causado por otite de repetição. As faringotonsilites, dor de garganta. A causa mais comum é viral, então, por favor, não deem antibiótico para toda a garganta inflamada que vocês olharem na vida, né? A gente pensa que tem a bactéria C. Lembra do Centaur Score? O que é o Centaur Score? É um score clínico para quando eu vou testar para estreptococo do grupo B, tá? Se pontuar mais do que 3 eu testo, se pontuar menos do que 3 eu não testo. Como a gente não tem o teste para estrepto do grupo B assim tão disponível no SUS, acaba que a gente nem conhece esse score, né? Eu mesmo, quando era clínica geral, não conhecia. Mas é legal a gente saber quais são os critérios desse score. Então, se a gente tem febre maior do que 38, exudato tonsilar, linfadenomegalia dolorosa, são critérios que a gente pensa em bactéria. Ausência de tosse, tá? Então, essas são as características da faringotonsilite bacteriana. Aquela garganta inflamada que a criança tá tossindo, tá com catarro, que é uma febre de 38 e
nada, tá? A gente pensa que talvez seja uma causa mais viral, né? Se tem edema de úvula e se tem sinal de escarlatina, lembrando que a escarlatina também é causada pelo estrepto do grupo B, né? Essa é a escarlatina, trouxe alguns exemplos em pele morena e negra. O racho cutâneo da escarlatina é um racho que fica tipo uma areia na pele, ele é um racho com micropápulas, ele é palpável, fica dessa forma. A horoscopia na escarlatina, né? Você pode ver o edema de úvula, dá pra ver nessas duas primeiras fotos que a úvula tá bem edemaciada. Dá pra ver placas de exudato tonsilar e essa aqui é a famosa língua em framboesa, tá? Que é presente na escarlatina. O tratamento segue as mesmas coisas das outras, da rinocinusite bacteriana, da otite, né? Pensando em pneumococo amoxicilina, se a alergia leve, cefuroxima, se a alergia grave, azitroclaritro, se vomitando penicilina, se alérgico, ceftriaxona. Lembrar das outras otoscopias que são alteradas e não são bacterianas. Por exemplo, coxsacvírus. Viu afta palato? Você tem que pensar em coxsacvírus e não em estrepto, tá? O coxsacvírus dá tanto os quadros de herpangina quanto os quadros de síndrome de mão-pé-boca. A gengiva estomatite herpética, tá? Dá coisas amarelas na boca, vamos colocar nessa forma, são aftas, não são placas de pus, né? Outro quadro respiratório muito comum na infância, o croup, tá? Que é a laringite. Tem coriza, tem obstrução nasal, tem febre, principalmente tem voz rouca, tem estridor laríngeo, tem tosse estridulose, é assim que você vai diferenciar ele das outras infecções de via aérea superior. Quando que eu considero que é grave, tem que mandar essa pessoa no pronto-socorro. Pelo telefone você pode orientar. Tem estridor em repouso, tá escutando? É PS. Tratamento no pronto-socorro, inalação com adrenalina, tá? Uma ampolinha de adrenalina, 1 ml de soro, inala, pode repetir 3 vezes de 20 em 20 minutos. Não precisa antibiótico, tá? É viral, na maioria dos casos. Ah, mas a epiglotite bacteriana tem vacina e é rara e tem um estado geral muito ruim, tem uma febre muito alta, né? É o típico olhar de você olhar a criança e ver se é um quadro viral, tá? Não sentiu firmeza? Observa, tá? Não tem problema, você não vai matar nenhuma criança por epiglotite bacteriana por observar ela por 6 horas, 12 horas que seja, tá? Não prescreva sedativo. Quem prescreve dexclorfeniramina para tosse e infecção viral, olha, merece um lugar... Não vou terminar essa frase. Tá? Por quê? Dexclorfeniramina é sedativa, a tosse é mecanismo de defesa. Você prescreve esse remédio, você tá piorando o quadro do paciente. Se ele tiver uma laringite, então você aumenta o risco de uma obstrução de via aérea, tá? Não fazer horoscopia. Tá fora da sua sala, você escutou tosse estridulosa, respirou, você escutou estridor, não precisa fazer horoscopia nessa criança, isso é uma laringite. Quando você faz horoscopia, você piora o choro, você piora o estridor e você pode inclusive edemaciar mais, tá? Para isso tem indicação de corticoide, beleza? Você pode fazer em dose única, tá? A primeira escolha é dexametasona, mas a dexametasona que a gente tem na forma de xarope tem uma diluição péssima. A gente precisaria de uns 20, 30 ml para dar a dose certa para uma criança pequena. Então, acaba que eu não uso, não conheço ninguém mais que use, né? A gente acaba usando a prednisolona na dose de 1 mg por quilo de peso, que vai dar o peso dividido por 3, igual a dose em ml, dose única, uma vez só, não precisa repetir, tá? A bronquiolite também tem coriza, também tem obstrução nasal, também tem espirro, mas ela tem algumas características que nos falam a favor de bronquiolite, que é, ela piora entre o 3º e 6º dia, resfriado comum também, tá? Piora. Na verdade, o 3º é o pior dia, né? A partir do 4º, 5º já começa a melhorar, mas no 3º você já tá saindo da fase inflamatória, ainda tem um pouco de febre, tá entrando na fase escarral, vai ter bastante catarro. Então vai ser aquela transição ali. Mas a bronquiolite não, ela piora drasticamente entre o 3º e 6º dia, com sibilância e esforço respiratório. Eu costumo dizer que é a gripe que desce pro pulmão. Não responde a quase nada, não tem antibiótico, não tem nada, tá? Quando você vai olhar o guideline de bronquiolite, é um desespero, porque qualquer coisa que você vai lá, inalação com salina, não funciona. Broncodilatador, não funciona, nada funciona, tá?
O que a gente faz? Orienta os pais sinais de alarme. Quando que a criança tem esforço para respirar? Quando afunda aqui, quando afunda aqui. Quando for trocar a fraldinha, levanta a blusa, vê como tá a respiração. Começou quando? Ah, começou no dia tal. Então, entre o terceiro e sexto dia é quando você mais vai ter que cuidar, que é quando essa criança vai piorar, tá? Orienta o curso clínico da doença. Isso facilita muito aos pais saberem quando vão procurar ajuda, tá? Se esse paciente tiver sinais que indiquem que ele possa ter uma asma ou ser um lactente sibilante, aí pode passar um corticoide oral ou um broncodilatador. Geralmente eu não passo no primeiro quadro de broncoespasmo, né? Só se tiver uma história muito, tipo, tiver dermatite atópica, os dois pais asmáticos, um irmão asmático, daí a gente acaba passando, mas no primeiro quadro de broncoespasmo geralmente a gente observa. Mas assim, a criança já é a terceira bronquiolite. Pô, passa um corticoide, um aerolim para essa criança que vai fazer bem. Prematuro extremo e cardiopata tem indicação de palivizumab. Palivizumab é um anticorpo monoclonal. Não é vacina, tá? Então, tá gripado, acho que ele não vai poder fazer isso. Vai poder porque é o anticorpo pronto, tá? Não é vacina. Quando que eu penso que seja um lactante sibilante ou que tem uma asma? Se tem história familiar de asma, se tem sintomas de rinite. Mas todos têm o coriza, obstrução nasal, como é que eu vou saber? Coceira. A criança coça o nariz, muito, tá? Se na família tem a bronquite, que é asma, né? Ou outras alergias. Se tem mais de 3 episódios de sibilância. Se tem sibilância grave, já ficou internado por isso, a gente pensa que talvez seja um asmático. Se tem dermatite atópica. Quando eu era clínica geral, eu nunca tinha ouvido falar nessa doença, tá? É uma asma da pele. Em vez de ter crise de falta de ar, tem crise de pereba na pele, tá? É uma doença crônica de pele. A maioria das crianças melhora, 80% são quadros leves. Ela tem uma localização típica, são lesões de pele em face, pescoço, dobras dos braços e atrás dos joelhos, que a criança tem de repetição em crises. Sabe aquela criancinha que o pessoal fala, racha a bochechinha do frio? Não é de frio, é de dermatite atópica. Essa criança tem mais chance de ter outras alergias, então a gente tem que ficar de olho nessa criança de bochechinha coradinha, vermelhinha no frio, tá? Porque ela pode ser um alérgico. Sibilância mesmo na ausência de quadros gripais, fez sibilância quando quando tem poeira, quando alguém fuma com perfume forte, sibilância com alérgenos ambientais, tosse noturna persistente. Ele não é aquela história do resfriado que é os 3 dias de tosse, né? Mais escarral. É todo dia ele tem tosse, mesmo quando não tá gripado. Eu penso que essa criança seja asmática, né? E aí, quando eu penso, eu inicio um corticoide inalatório e encaminho, tá? Esse corticoide aí, que é a beclometasona, ele tem disponível pela farmácia popular. Corticoide inalatório, na verdade, qualquer fármaco em spray, sempre com espaçador. O espaçador, ele melhora a deposição pulmonar do fármaco. Então, você só vai estar dando para aquele paciente realmente a dose que ele precisa quando você está usando um espaçador. Tá? E aí, fora essas coisas, entra as bizarrices, né? Corpo estranho nasal, aspirocorpo estranho, se tem uma formação, se tem tumor, se tem um angioma, se tem cardiopatia congênita, essa criança vai estar cansada, né? Então ela vai ter mais tosse, tem a tal da asma cardíaca, que vai simular uns quadros respiratórios de repetição. Bronquiolite obliterante, que é a bronquite crônica da pediatria, tá? É quando faz bronquiectasia, quando faz uma infecção muito grave, esse pulmão fica sequelado e essa criança fica com muito sintoma pulmonar e com quadros de repetição. Quando tem refluxo, o refluxo ele simula quadros respiratórios de repetição. Imunodeficiência, febre periódica, estomatite aftosa, faringite, adenite, como o nome já diz, são crises desses sintomas. Munchausen por procuração, que é quando a mãe adoece o filho com a finalidade de obter vantagens, tá? Mas assim, fora isso daí, é aquele quadro que assim, é difícil, mas acontece. Quando que vocês vão mandar isso pra mim? Complicação bacteriana de repetição, é legal a gente avaliar. Por isso que tem que estar vendo o ouvido, tá? Não adianta medicar com febre só porque você achou o quadro feio. Complicação de repetição, ela tem um número. Tem um número que é normal e tem um número que eu considero de repetição. O que é o número da rinocinusite? Mais que 4 episódios por ano, melhora completa entre os episódios. Amidalite, mais que 7 por ano, mais que 5 nos últimos 2 anos, mais que 3 nos últimos 3 anos, tá? Esses quadros de amidalite com febre maior do que 38, adenopatia cervical, exudato tonsilar, tá? Com características bacterianas, com melhora completa entre os episódios.
Otite, mais que 3 em 6 meses, mais que 4 em 1 ano, com melhora completa entre episódios, tá? Se entre episódios melhorou da otite, mas tem secreção no ouvido, otite média secretora, encaminhar também, tá? Quando tem asma ou lactente sibilante, encaminha pra gente, porque essa criança é um casamento. Você vai usar corticoide inalatório e vai aumentar, diminuir conforme os eventos durante muito tempo, né? Quando tem suspeita de adenoide, se essa criança tem ronco, tem respiração oral, tem obstrução nasal, mesmo na ausência de quadros gripais, e aquela criança, aquele respirador oral, pede o raio-x de cavo, manda pra gente. Quando suspeitar de doença alérgica, coçou o nariz, tem dermatite atópica, tem história familiar, aqueles fatores de risco para lactente sibilante, manda pra gente. Quando tem outras comorbidades, aquela criancinha com paralisia cerebral, síndrome prematuro extremo, com sequelas, é legal o pediatra ver. E quando você acha que tem alguma coisa muito bizarra e muito errada com aquela criança. O que eu espero que vocês, como colegas, me ajudem? Informem os pais sobre o curso normal das doenças, tá? Toda vez que chega um pai lá e fala que usou amoxicilina por uma febre de 3 dias, com 3 dias de catarro, uma fada morre, porque esse é o curso normal de uma infecção viral, tá? Orienta medidas de controle de sintomas, o uso correto de antitérmicos, não é uma gota por quilo, tá? Não é. Qual que é a dose máxima de paracetamol para essa criança? Qual que é a dose mínima? Qual que é a dose máxima de dipirona, de ibuprofeno? Como que o pai vai usar? De quantas em quantas horas? Pode repetir a cada 4 horas? Pode repetir a cada 6? Isso vocês têm que saber e têm que orientar a família, tá? Se tiver dúvida, a gente pode fazer uma aula inteira só disso, tá? Quais são os sintomas associados? Como que faz a lavagem nasal, que a gente já discutiu ali, né? Coletar e registrar em prontuário a história clínica. Sintoma inicial, quais outros sintomas tem, qual a duração de cada sintoma. Não colocar gripe a 3 dias, por favor, isso dificulta demais. Eu não sei se essa criança está tendo uma complicação bacteriana de repetição ou não, tá? Se você coloca na conclusão rinocinusite bacteriana, ok, beleza. Aí você pode colocar gripe a 3 dias, eu sei que na pressa a gente faz isso. Agora, se na conclusão você coloca IVAS, conduta amoxicilina, eu não sei o que você quis dizer, amigo, tá? Exame físico pautado na queixa e nas suas complicações. Então tem que auscultar, tem que olhar a garganta, tem que olhar o ouvido. Olhem o ouvido. Tem muita criança que chega assim, com atraso de fala e é ouvido, tá? É o ouvido cheio de cola, de secreção, tá? Uso racional de antimicrobianos e corticoide oral. Se você tá passando um antibiótico, eu espero que seu diagnóstico seja bacteriano, tá? Se você tá passando um corticoide, eu espero que seu diagnóstico seja ou laringite, tá? Ou algum paciente asmático ou lactente sibilante. Corticoide na infecção respiratória viral não se usa. Se a mãe achar que corticoide é remédio para tosse, ela vai usar isso pelo menos 4, 5 vezes no ano. E isso é demais. Paciente que usa corticoide oral 4 vezes no ano, ele já tem, num período de 3 a 4 anos, uma perda de massa óssea, tá? Corticoide é sério, não é um remedinho para usar como xaropinho, tá? Então, se você tá prescrevendo corticoide, você tá ou auscultando sibilo ou desconfiando de uma laringite, tá? Não existe corticoide para as outras indicações. Abordar a família para acessar os fatores de risco. Vocês na atenção básica são médicos de saúde da família. Então, se alguém fuma na casa, se o bebê usa chupeta, como é que é a higiene ambiental dessa casa, se essa criança tem atraso vacinal, eu espero que vocês estejam olhando esses fatores de risco, tá? E acabou. É isso. Fico à disposição para a gente conversar. Um beijo. Até a próxima.